Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff, para mais uma aula de patologia radiológica. Hoje, então, vamos abordar as patologias do pulmão. Então, é um dos exames que a gente tem, vamos dizer, a radiologia, ela é muito rica nessas patologias, então vou abordar as mais comuns para vocês aí entender basicamente o que está acontecendo em cada tipo de patologia, que é muito, muito, muito importante, beleza? Primeira patologia é atelectasia. Perfeito? Atelectasia ou colapso pulmonar é caracterizado pelo colapso de todo ou parte do pulmão, resultado de uma obstrução do brônquio ou orifício de uma via da passagem do ar. Então, a atelectasia guarda a palavra colapso. Ela é o colapso do pulmão por uma obstrução. Perfeito? Causado por uma inalação de objetos estranhos, sangramento, infecções, excesso de muco, respiração insuficiente, tumores que bloqueiam a via aérea, repouso prolongado no leito, então poucas mudanças de decúbito, poucas mudanças de posição. Sintomas. Os sintomas, a gente vai falar muitas vezes, os sintomas são muito parecidos em todas as patologias pulmonares pela sua região. Então decorem sempre, estudem sempre o que muda de uma para outra, perfeito? Dificuldade de respirar, dor do peito, tosse, febre, alta ou baixa, geralmente após uma cirurgia. Ó, deslocamento da traqueia ou do mediastino para o lado da atelectasia, elevação do diafragma. A gente vai mostrar isso nos raios-x, são bem importantes. São as formas de tratamento: exercício respiratório, respiração profunda, retirar ou aliviar qualquer obstrução da via respiratória, se há uma, então, por uma bronquioscopia, usar medicamentos inalados, então virar a pessoa de lado ali, se for. Então, o que a gente tem que entender? Aqui a gente tem o bronquíolo e o alvéolo. Quando há uma atelectasia, acontece o quê? Uma obstrução disso. Então, a gente vai ter uma atelectasia. Lá na superfície lunar vai ficar ali mais côncava. Quando há uma constipação, há um aumento dessa estrutura aqui dentro, ó, e então há uma elevação na superfície. A gente vai mostrar isso no raio-x direitinho. Então, houve o quê? Houve alguma obstrução e houve uma atelectasia. Pensa assim, é um colabamento. Então, a gente está olhando aqui, está vendo o que está acontecendo aqui. Ó, a região aqui, a região epicárdia, a região aqui ó, da concavidade. Porque, na verdade, o que seria a região... fugiu a palavra agora, perdão, mas não vou editar. Sempre que tu olhar um raio-x, tu vai olhar essas regiões aqui, ó. Esses ângulos. Ângulo costofrênico, ângulo cardiofrênico é o nome. Então, o coração tá aqui, bonitinho, ó. Nesse sentido, o coração. E tu tem uma região chamada de região cardiofrênica. E tu não consegue identificar. Então, parece que tá colabando, tá empurrando todo isso daqui para, vamos dizer, para sua origem. Então, sempre vai, se a gente pegar aqui, ó, a traqueia, a carina, os brônquios, então sempre vai em direção à origem, perfeito? Bronquiectasia. Se lá a gente falou de atelectasia, bronquiectasia é uma dilatação ou alargamento irreversível nos brônquios. Os bronquíolos podem resultar em uma infecção pulmonar de repetição, obstrução, podendo se acumular pus na região dilatada, mais comum nos lóbulos inferiores. A bronquiectasia pode ser congênita desde o nascimento ou adquirida após uma infecção brônquia mal curada no processo inflamatório do brônquio. Sintomas: tosse, grande quantidade, principalmente na região da manhã, né? Febre, perda do apetite, falta de ar, chiado no peito, sangramento. Tratamentos pode ser cirurgia, né? Antibióticos, drenagem postural. O indivíduo é colocado numa posição de acordo com a localização das suas lesões, para que a gravidade ajude a drenar as secreções contidas nos locais afetados do pulmão, e a fisioterapia. Então, tu tem agora o brônquio que está, vamos dizer, inchado, está aumentado o seu tamanho. Então, tu tens o quê? Uma dilatação nos brônquios. Tu vai ver que, ó, parece que os brônquios estão mais dilatados, parece endurecidos, mais densos. Aqui, então, ó, tu vê o ângulo costofrênico, ângulo cardiofrênico, que naquela outra imagem a gente não estava vendo direitinho.
Coração, ângulo cardiofrênico, a bolha gástrica aqui, ângulo costofrênico. Então, tu vê que está mais denso esse pulmão do paciente. Bronquiectasia, ó, tá aparecendo ali bem bonitinho. Então, o bronco mais dilatado. Bronquite, lembra do it, inflamação, it. Então, é uma condição aguda ou crônica, né? A quantidade excessiva de muco secretado no interior dos brônquios, causando fogo. Bronquite, geralmente, a aguda geralmente é causada por vírus ou bactéria, dias e semanas. Crônica pode ser tomada por uma infecção, anos, principalmente por causa do tabagismo. Sintomas: tosse, falta de ar, um inchaço nas extremidades, né? Cansaço, falta de apetite, catarro, né? Que é o muco claro, purulento, se tiver com alguma infecção. Tratamento: eliminação do cigarro, que é essencial, repouso, evitar ambientes com gás tóxico, poluição, exercício e oxigênio terapia. Pode ser até em casa, antibióticos ou outros medicamentos. Então, lembra que é uma inflamação do brônquio. Então, o brônquio, que é essa estrutura, ele fica mais edemaciado. Então, ele vai diminuir a luz. Obviamente, vai ter muitos tratamentos via respiratórios. Tu vê um pulmão normal e um tumor com um pulmão com mais densidade. Então, os brônquios normais, olha o espaço que existe entre eles aqui. Quando ocorre uma inflamação nesse brônquio, ele diminui a sua luz e tem uma secreção. Está saindo uma secreção aqui. Então, vai ficar um pulmão que a gente diz um pulmão mais denso, né? Se tu olhar, ele está mais denso, pesado, parece. Vê a imagem com mais densidade. Dispneia. Dispneia é uma condição, então não é uma condição, não é uma patologia em si, mas é uma questão do fôlego curto. O paciente está respirando mais rápido, ele está com a respiração mais curtinha, criando sensação de dificuldade de respirar, mais comum em pessoas mais velhas. Se tu pegar uma pessoa idosa e tu for fazer um raio de tórax, tu vai ver que ela respira, o fôlego dela é mais curto, então ela tem uma respiração mais rápida. Embora pode causar causa mais comum seja a exaustão física, no enfraquecimento, pode vir de problemas restritivo ou obstrutivo no interior dos pulmões da via aérea. Dispneia também pode ser motivada por um edema pulmonar, né, relacionado a causas cardíacas, bem importante. Então, dispneia, aquela dificuldade de respirar. Edema pulmonar. Edema pulmonar é um acúmulo anormal de líquidos nos pulmões que leva à falta de ar, causado por uma insuficiência cardíaca congestiva, lesão grave ou insuficiência renal, exercícios, né, em grandes altitudes devido a uma insuficiência cardíaca. Com pressão das veias pulmonares aumentada, então aumenta. À medida que a pressão nesses vasos sanguíneos aumenta, o líquido é empurrado para dentro dos espaços aéreos pulmonares, os alvéolos. Esse líquido interrompe o fluxo normal de oxigênio nos pulmões, resultando em uma falta de ar. Sintomas podem incluir como tosse, né, torcer sangue, dificuldade de respirar, sensação de afogamento, e de fato o paciente está se afogando, né, porque tá chiado, então parece que parece que tem água no pulmão, e realmente está com edema. O chiado ao respirar, incapacidade de falar frases inteiras por causa da falta. O edema pulmonar é quase sempre tratado com uma unidade de internamento, na UTI. Oxigênio e muitas vezes o próprio tubo respiratório. Então, tu vai ver, ó, um pulmão bem edemaciado, bastante líquido mesmo. Então, essa é uma figura que fala tudo, né? Tu vai ter os alvéolos, né? Parece uns cachinhos de uva. E como o paciente tem um edema, ele tá com líquido aqui. Isso diminui a capacidade de troca gasosa dele. Então, ele vai ter uma patologia bem complicada. Tem que corrigir isso aqui para poder, dar uma qualidade de vida e uma sobrevida para o teu paciente. Perfeito? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tu vai ouvir essa sigla muitas vezes. Paciente com DPOC. Paciente com DPOC. O que quer dizer isso, um paciente quando tem DPOC? É uma forma de obstrução persistente das vias aéreas. Em geral, provoca dificuldade de esvaziamento do ar no pulmão. Dificuldade de esvaziamento. Olha, já pegou a dica. DPOC, o paciente tem uma doença que causa dificuldade no esvaziamento. Tem como uma das principais causas efizema, bronquite crônica, tabagismo é a principal causa, né? A asma também pode ser considerada uma DPOC. Então, tu vai ter enfisema, fibrose cística. Enfisema
É baseada, né, uma doença pulmonar irreversível, crônica, qual o espaço aéreo dos alvéolos torna-se muito aumentados, resultante da destruição das paredes alveolares e perda da elasticidade dos alvéolos. Ela geralmente é causada por uma exposição de produtos químicos tóxicos em exposição prolongada ao fumo de tabaco. O enfisema inclui, então, sintomas falta de ar, hipoventilação, então a ventilação inadequada para trocas de gases, assim que o enfisema avança, pode levar a uma deformidade nas unhas, né, que eles chamam de baqueteamento das digitais, né, decorrente de uma hipóxia, baixa concentração de sangue, baixa concentração de oxigênio no sangue, ele falou ao contrário. O tratamento e medidas mais importantes é a interrupção do tabagismo, para de fumar, a reabilitação pulmonar também pode ser útil, né? Melhorar a qualidade de vida do paciente. O enfisema também é tratado auxiliando a respiração e medicamentos esteroides inalada ou oral. Suplemento de oxigênio, então o O2 também é necessário. Situações mais graves podem levar à morte. Então, o paciente com enfisema ele tem isso aqui, um destruimento, uma destruição, então ele fica com os brônquios menos, vamos dizer, menos incapazes de troca gasosa. Então é exatamente isso que acontece. Cada superfície desse alvéolo acontece uma troca. No momento em que há um espaço maior aqui, ele destrói essa barreira, a troca fica prejudicada, porque agora só está acontecendo nessa superfície alvéolo. Aqui estava acontecendo em tudo, então isso é bem complicado. E aí tu fica com o pulmão do paciente, quando tu faz um raio-x dele, vai ver que parece que está menos denso. E de fato está. Lembra que ele voltando aqui, ó, esse espaço aéreo aqui, ó, tinha um alvéolo que foi destruído, então ficou só um buraco. Fica bem esse aí. Então fica menos denso. Então quando tu olhar uma radiografia do paciente, tu vai ver que parece um pulmão com menos densidade. E tu vai ver que tem isso aqui interessante, ó. Essa área aqui, ele consegue, por não conseguir fazer uma troca decente, ele acaba tendo um espaço morto muito maior, ele tem um espaço respiratório muito maior, um tórax, então, muito mais inspirado. Na tomografia, tu vai ver isso aqui, ó, há uns grandes espaços vazios, oco. Fibrose cística. Todas as outras doenças que a gente vinha falando, a gente sempre estava falando uma doença hereditária causada pelo fumo, causada por uma exposição a produtos químicos, causada. Tá, agora a gente está falando de uma doença que ela é hereditária. Então, uma condição, uma secreção que causam o quê? Então, uma condição na qual a secreção do muco é espesso. Então, é uma doença hereditária que tem o muco espesso, causam como fosse rolhas progressivas nos brônquios de recém-nascidos, são muito comuns doenças detectadas nos exames prévios. Então, a fibrose cística é causada por um gene defeituoso que faz com que o corpo produza líquidos anormalmente densos, pegajosos, chamados de muco. O muco se acumula na passagem respiratória dos pulmões e no pâncreas, órgão que ajuda a decompor e absorver o alimento. Então, o paciente vai ter sintomas, dificuldade de respirar, infecções nas vias respiratórias, porque esse paciente tem um muco espesso, então é uma área onde é que está em contato com o meio externo e com uma constante troca de... Então, ali é o local quente, úmido e, obviamente, em contato com, vamos dizer, com o ar ambiente, vai ser uma área aí, perfeita para causar uma inflamaçãozinha ali. Febre, problemas digestivos, porque ele tem a capacidade lá no pâncreas também, né? Menor crescimento e desnutrição. Apesar do tratamento, a fibrose cística não tem cura. Existem tratamentos que aumentam a expectativa de vida do paciente. Então, lá a gente estava falando de várias doenças de patologias pulmonares, onde é que o paciente, devido ao seu hábito, adquiria aquela patologia. Essa daqui não, a criança já nasce e ela tem uma expectativa de vida aí entre 20 e 40 anos. Perfeito? E aí tu vai ver bem denso, né? Por quê? Porque é um muco espesso, então o muco é denso, ó, e essa paciente tem uma expectativa de vida. Derrame pleural. Derrame pleural, então, é água na pleura ou no pulmão. Corresponde a uma condição caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural.
O derrame pleural não é uma doença, mas sim uma manifestação comum de várias doenças diferentes. Portanto, uma vez diagnosticado a presença de derrame pleural, o próximo passo é investigar a sua causa. E aí a gente vai ter dois tipos, um empiema e um hemotórax. Empiema quando for pus, hemotórax quando for sangue. Então, o derrame pleural, quando a gente tem que entender onde é que está a pleura, tu vai ter o pulmão aqui, né, bonitinho, vai ter uma pleura visceral que está colada ao pulmão e vai ter uma pleura parietal que é na parede aqui do tórax. Esse espaço aqui chama-se pleura. Ele não é para ter líquido, ele é para ter uma pressão negativa, é para ter só, vamos dizer, o fluido pleural para a questão do deslizamento. Quando ocorre alguma obstrução, alguma patologia, aqui vai fazer isso aqui, ó. Vai empurrar para cá. A gente vai mostrar as imagens. Empiema. Empiema quando for pus. Pode ser causado por feridas torácicas, obstruções do brônquios, rupturas do abscesso pulmonar. Sintomas ali do empiema pleural pode variar da gravidade. Os sintomas típicos incluem tosse, dor torácica, sudorese e dispneia. Um dos tratamentos são inseridos tubos dentro da cavidade torácica, drenos, né, para drenar esses fluidos pleurais, usando os ultrassom, pode ser guiado. Antibióticos, né, injetáveis, para causa de infecções bacterianas. Então, o paciente tem, um pus, pus aqui, tá aqui, tá empurrando, uma coleção, tá bem na parede torácica, né, e ele tá empurrando aqui. Perfeito, Então, aqui de novo a imagem, então, um pulso aqui. Hemotórax. Hemotórax quando for sangue. Sangue. Causa mais comum derrame pleural à direita ou bilateral é insuficiência cardíaca. Derrame pleural esquerdo é causado por trauma ou infarto pulmonar, pancreatite ou abscesso. Sintomas: ansiedade, dor no tórax, alteração no estado mental e hiperatividade. O tratamento deve ser drenar o sangue pela cavidade pleural e controlar o sangramento. Então, geralmente pode ser um dano, ele tem um tubo aqui para drenar esse sangramento. Pneumotórax. Se a gente está falando de pneu, lembra que tem no pneu? Tem ar. É uma inflamação no pulmão resultando no acúmulo de líquido interior desertos, criando uma radiodensidade. Tipo de pneumotórax deriva da localidade. Pode ser uma inflamação, geralmente causada por uma infecção. Nas séries ali pode ser então vírus, agentes infecciosos e parasitas. Sintomas: tosse com catarro, dor, febre, dificuldade de respirar, diarreia, vômito. Tratamentos com antibiótico pode ser mais grave do paciente, pode ir para a UTI. Então tu vê, tens aqui o ar no pulmão, pneumotórax. Tuberculose, também chamada de peste cinzenta, doença contagiosa fatal, causada por bactérias transmitida pelo ar. Tuberculose dissemina através de aerosóis, né? Expelidas quando a tuberculose infecciosa tosse e espirra. Contato mais próximo, pessoas com contato frequente. Então, alto risco de infectar. Transmissão ocorre a partir de pessoas com tuberculose ativa. A cadeia, então, primeira coisa para interromper a cadeia de isolamento, isolar o paciente com sintoma. Sintomas: fadiga, perda de peso, anorexia, baixa febre, sudorese, então especialmente no começo da noite, uma sudorese. Tratamento: a maior parte dos casos utiliza medicamentos, ali 2 cápsulas vermelhas contém remédio, que é rifampicina, isoniazida. São 4 comprimidos ali que o paciente vai tomar. É um tratamento bem longo e demorado, então no mínimo 6 meses de tratamento. E aí tu vê essas lesões, uma lesão cavitação, uma cavidade, sim. Tuberculose cavitária é uma tuberculose mielar. Geralmente aqui, uma tuberculose cavitária. Pneumotórax. Pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço pleural, causando colapso parcial ou completo do pulmão, provocando redução imediata do grave do fôlego. Então, ar no tórax. Perfeito? Pode ser causado por um trauma, patologias que resultam em ruptura espontânea ou enfraquecimento do pulmão. Então, pode ser um trauma ou uma ruptura espontânea. 2 formas de a gente acontecer isso aí. Perfeito? O tratamento básico, então, o tratamento básico da estabilização dessa patologia requer uma remoção do gás, estabelecido por umas pleuras, né? A aspiração deve ser uma drenagem pleural. Então, tens,
o que te deixa sem ar no pulmão, ó. Então, tu vai ter acúmulo de ar e tu tá empurrando esse pulmão para a sua linha média. Ó, que bonito, imagem bonita, né? Tá vendo que tá tendo até um desvio de linha média. Então, encheu esse peito, tá empurrando todo vamos dizer, esse pulmão direito contra o pulmão esquerdo. Então, o paciente pode ir a óbito. Neoplasias pulmonares. Você sabe que é uma neoplasia, agora é só uma neoplasia no pulmão. É uma doença caracterizada pelo crescimento celular anormal descontrolado de tecidos pulmonares. Se não for tratado, o tumor pode se espalhar para fora do pulmão em progresso chamado de metástase, acometimento de órgãos adjacentes, eventualmente disseminação para outras partes do corpo, tendo como uma das principais causas tabagismo, vírus, exposição a danos cumulativos como o DNA e a radiação ionizante. Sintomas: tosse, dispneia, dor torácica, sangramento e chiado. Tratamento: radioterapia, quimioterapia, cirurgias, paliativos para estágio terminal. Então, tu tem uma neoplasia, tem um aumento, uma densidade, uma formação nova lá no pulmão do teu paciente. Então, isso é uma neoplasia pulmonar. Tá aí o pulmão de um não fumante e o pulmão de um fumante. Então, sempre patologias pulmonares vai estar ligado com o fumo como uma das principais causas ali. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.